potencializar o seu aprendizado? Além de entender o seu perfil de personalidade, a gente também precisa conhecer a forma que nós temos a nossa percepção do mundo à nossa volta. E para isso, vamos entender como funcionam os canais representacionais preferenciais, que são a forma que você percebe o mundo. Isso faz com que você possa potencializar o seu canal mais forte e também poder retirar os sabotadores desse canal. Porque muitas vezes a gente faz da forma que nos ensinaram, mas não sabe qual é a melhor forma pra gente. E é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Fica comigo até o final, te inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. E eu tenho certeza que esse vídeo vale o seu like. Dá o like aí pra gente ajudar a crescer esse canal e chegar a informação para mais pessoas e poder ajudar cada vez mais. É por meio das percepções, dos nossos 5 sentidos, que conseguimos mostrar o que queremos dizer, mas também compreender o mundo. É pela audição, visão, tato, paladar e olfato que a gente tem as percepções do mundo à nossa volta e também nos colocamos como aprendizes desse mundo. Na percepção dos visuais, o que chama mais a atenção é o que eles enxergam, é o visual. Isso significa que eles vão olhar muito mais para aquilo que é a aparência do que até mesmo para o conforto. Eles vão ficar mais admirados com as cores, com as formas, com o jeito que as coisas estão colocadas. São pessoas extremamente organizadas, gostam de tudo no lugar e tudo funcionando. Numa casa de visual, você não vai ver uma lâmpada queimada, porque aquilo incomoda muito para ele. Tudo que é visual lhe chama mais atenção. Então as suas roupas são mais alinhadas, a maquiagem tem que estar em dia, o cabelo ele vai perceber pequenas questões ali que a gente não enxerga talvez, outras pessoas de outros canais, mas que para ele vai fazer mais sentido e mais diferença. Pessoas visuais também fazem referência a situações visuais. Quando elas olham um objeto, elas vão falar do formato, da cor, dos detalhes, da forma que está colocado, da luz que está batendo naquele objeto, mas não vão olhar tanto a facilidade de pegar aquele objeto ou que material é aquele objeto quando tocam, porque isso é mais dos sinestésicos. Vamos conhecer eles. Para os sinestésicos, o mais importante é a experiência, é a sensação. Eles sentem o mundo à sua volta. A sua percepção é muito mais tátil, muito mais de conforto. Gostam de roupas despojadas, confortáveis, até aquelas mais velhinhas. Justamente porque o conforto é mais importante que qualquer outra coisa. Não se preocupam muito com cores, quando olham um hotel, olham o conforto do hotel, a facilidade de chegar a um lugar ou outro. Principalmente pelas sensações de toque, eles escolhem as suas coisas, as suas roupas e as coisas do dia a dia. Na sua casa é tudo muito prático e facilitado e a sua organização é muito própria. Eles têm uma organização deles, eles não vão dividir livros por cores ou roupas do armário por cores. Isso é do visual. Eles vão muito mais sentir o ambiente. É aquele tipo de pessoa que chega no lugar e sente que cheiro está no lugar, que abraça as pessoas de forma afetiva, que tem os sentimentos mais aflorados, mais perceptivos, mais à flor da pele e que mostram isso tanto na sua expressão como na forma de agir. O sinestésico, eles valorizam a experiência e, portanto, quando você está conversando com o sinestésico, ele vai fazer alusão a falas que sejam do sinestésico, em que cores, formatos, cheiros tomam formas de palavras que te colocam nesse mundo dele. Então ele vai dizer que o cheiro é confortável ou que aquela blusa, ela parece que abraça. Ele vai falar de sensações. O tom de voz do sinestésico é mais baixinho, tem uma fala mais tranquila, mais comedida. Ele vai sentindo o ambiente, vai falando um pouquinho mais alto, mas é comedido. Não é como o visual, que é um pouco mais estridente, mais infusivo, mais forte. Vai chegar já falando mais alto e rapidinho. Sinestésico não, é mais lento e é mais tranquilo. Viu só quanta diferença aí?
Para o sinestésico, buscar um lugar confortável, uma roupa confortável, um lugar que não tenha tanta claridade para ele é importante, em que ele vai sentir esse ambiente, sentir bem nesse ambiente, estar com um cheiro agradável no ambiente, estar com uma roupa confortável, um sapato confortável, para ele é mais importante que outras coisas. Ele pode usar as mesmas técnicas que eu falei anteriormente de leitura dinâmica e depois colocar alguns pontos e reescrever e se ouvir. Mas se ele estiver incomodado porque a calça está apertada, porque o sapato está apertado, isso vai fazer uma diferença muito grande no seu movimento de estudos. Então, para o sinestésico também, estar num ambiente mais sóbrio, que não tenha tantos elementos de audição, também vai facilitar o seu aprendizado. Não é o mais importante, mas vai facilitar. Porque ele vai estar conversando com aquele livro, com aquele texto, e isso pode sim potencializar quando ele se concentra em uma coisa só. O sinestésico, ele pode pegar coisas que tenham ranhuras, que tenham cheiros, para ele lembrar daquele aspecto, ou daquela letra, ou daquela frase que ele precisa lembrar. Ele pode fazer comparativos de coisas que ele vai lembrar, de coisas que são do ambiente dele, do dia a dia dele. Quanto mais similaridade para o sinestésico, melhor. Os auditivos são pessoas que percebem o mundo pelo que escutam. Então elas adoram conversar, adoram um bom papo, adoram um bom café para dar uma papeada e adoram estar com pessoas sim. Mas também tem momentos mais reclusos. São pessoas que se incomodam com muito barulho, muita agitação no ambiente. São pessoas que percebem os barulhos de uma forma mais forte, que vão ter uma fala média, não tão baixinha como o sinestésico e nem tão alta como o visual. Por quê? Porque os barulhos incomodam. É aquele tipo de pessoa que vai ouvir um barulho mesmo que você não esteja percebendo, porque o barulho é algo que lhe chama. Então a sua percepção auditiva é maior do que os outros tipos. Por isso, para o auditivo, ele vai sentir sensações de barulho. Uma música mais alta pode incomodá-lo nos seus estudos. Uma coisa mais estridente pode lhe dar um susto. Tudo que é barulho para o auditivo faz com que ele tenha uma reação rápida, diferentemente do visual, que gosta do barulho, que gosta do agito, que se sente bem em ambientes bem movimentados e com vários barulhos à sua volta. O auditivo não. Ele vai preferir o silêncio, ele vai preferir muito mais ficar num ambiente mais tranquilo para que consiga se concentrar. Porque como o barulho incomoda, ele tira a concentração rapidamente. E dentre as outras sensações, o auditivo ele vai estar mais para o sinestésico em sensações do que para o visual. Ele vai ter uma mescla em que ele vai olhar para os objetos também tentando senti-los, mas de uma forma mais auditiva. Ao invés dele ler as coisas, ele pode gravar um áudio com a sua própria voz para que consiga entender melhor aquilo que está sendo lido. Ele pode fazer pequenas anotações e depois ler para si mesmo essas anotações. Ouvindo a sua voz, ele pensa melhor. Ele consegue se concentrar mais. Como a concentração ela é retirada pelos barulhos à sua volta, se você é auditivo, prefira ambientes mais tranquilos para estudar ou para se concentrar, em que você retira esse objeto de barulho. Você pode usar fone de ouvido, você pode ouvir audiobooks, você pode fazer técnicas que sejam para o auditivo. Tudo que for para ele colocar em áudio, em fala e ouvindo a sua própria voz, vai aumentar e potencializar o seu aprendizado. Se você é auditivo, seu ambiente de trabalho é muito agitado, você pode usar aqueles tampões no ouvido, em que você consegue diminuir o barulho para se concentrar. Mas se você tiver a oportunidade de ter uma sala sozinho, melhor, porque o auditivo vai ter uma melhor produtividade se ele estiver maior em silêncio. Já o visual
visual é o oposto, ele precisa do agito, ele perde sim a concentração com os barulhos, mas ele gosta disso. Muitas vezes o visual, ele está vendo TV, entre aspas, ouvindo uma música, entre aspas, e também lendo. E ele acha que a produtividade dele está ótima dessa forma. Por quê? Porque ele vai se concentrar naquilo que ele está olhando. Então, quando ele olha para o livro, ele está mais concentrado no livro. Quando ele olha para a TV, ele vai estar concentrado na TV. A sua concentração é visual. E, portanto, o que vai tirar-lhe a concentração são o número de objetos muito coloridos, muito cheios de rebusques. Então, uma pessoa que é mais visual, ela precisa de um ambiente mais clean, porque rapidamente ela vai se voltar para aquele livro vermelho que está ali na estante, ou ele vai estar olhando outras coisas que estejam na mesa. Por isso, a organização para o visual é muito importante, em que ele coloca só aquilo que ele precisa estar concentrado. O visual acha que ele pode ouvir música, ver TV e tudo junto, mas a produtividade dele também cai, porque ele fica dividido. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. E isso não funciona. A gente sabe que a nossa memória, ela funciona melhor quando a gente se volta para um objeto. Cores de grifagem são bem importantes para o visual. Post-its com alguns lembretes é importante. Pegar o parágrafo, torná-lo uma frase, também vai facilitar o seu aprendizado. A leitura de um capítulo e depois voltar àqueles pontos que você retirou do capítulo faz também que a sua memória melhore. E todos esses elementos, então, vão potencializar o aprendizado do visual. Como o visual é todo rapidinho, ele tem aquela coisa da dificuldade de lembrar das coisas que ele precisa fazer. Então, as listas são muito importantes para os visuais. Claro, para todas as tipologias, mas principalmente para os visuais, em que ele olha a lista e ele precisa riscar para lembrar. Os auditivos, os sinestésicos, normalmente podem fazer apenas uma marquinha e isso já serve ao lado daquilo que já foi feito, né? Mas para os visuais ele precisa riscar para ver que realmente fez e isso o motiva a fazer mais. Esses resultados particulares e individuais vão lhe motivar a construir mais coisas e dar uma certa até energia, porque quando você vê que já fez certas coisas e utiliza post-its e utiliza também marcações e vê quanto você conseguiu naquele dia, faz toda a diferença para que no dia seguinte você se motive a continuar. Então foram essas dicas de estudo, espero que vocês coloquem em prática e possam realmente aproveitar esse material para se aperfeiçoar, desenvolver de forma pessoal e profissional. Aguardo vocês semanas que vêm com mais vídeos como esse. Acho que essa informação valeu seu like. Coloca seu like aqui embaixo e já se inscreve no canal. Um abraço, tudo de bom e ótima semana!